Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz. Mais uma vez juntos vamos pensar Bíblia, teologia, palavra de Deus. E se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha especial, se inscreve no canal e também compartilha com o maior número de pessoas. Afinal de contas é isso que faz o canal crescer e muita gente conhecer a palavra de Deus, ok? Dito estas coisas, tem um texto de Efésios 4:26 que me chama muito a atenção porque nele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que negócio sério, né? Irai-vos, ficar bravo, ficar chateado, permitir-se que a ira venha sobre o coração. Quantas vezes você tem permitido que o seu coração seja tomado pela ira, pelo ódio? E essas palavras, na verdade, são palavras fortes. Afinal de contas, se você olhar para a Bíblia vai separar ódio e ira. Para nós aqui é tudo muito parecido, mas só a palavra ira, só para você ter uma ideia, ela é comumente usada diversas vezes, principalmente quando as relações são entre Deus e os homens. É utilizada a palavra grega orge, e orge nada mais significa do que raiva em exibição para o objetivo da punição. Então, quando a Bíblia utiliza a palavra ira, ela está dizendo, e principalmente nas relações entre Deus e o homem, está usando a palavra orge, que é a raiva em punição. Isso quer dizer que Deus é aquele que vai dar a justa punição com ira, Deus é aquele que vai derramar do cálice da sua ira e do seu furor, Deus é aquele que manda nós, inclusive, não guardarmos esta ira, não praticarmos esta ira, a ira orge, contra os nossos irmãos, contra os nossos próximos. Afinal de contas, a ele pertence exclusivamente o poder da raiva para exibição de punição. Quer dizer, só Deus pode punir. Eu não posso punir ninguém. Afinal de contas, se eu parto para a punição, eu me coloco como juiz, e a Bíblia é muito clara que nós não somos juízes, e juízes somente Deus pode agir como tais. Os juízes são aqueles que dão veredito, né? E nós não podemos dar veredito. Podemos analisar, podemos identificar erros. Aliás, eu diria que o trabalho da igreja, o trabalho do cristão, o trabalho daquele que é sensato para com a verdade, deve ser o trabalho do policial, do delegado, que faz a investigação, reúne as provas, inclusive chega ao ponto de dizer: eu não sou o juiz, se eu fosse, eu lhe absolveria, eu lhe prenderia, mas isso aqui é o juiz que vai determinar. Então esta é a função. Então a palavra orge, quando ela é utilizada geralmente nas relações entre Deus e os homens, é exatamente isso, é aquele ato da raiva, é o ato da punição para a justiça de Deus. Mas tem uma outra palavra que é traduzida do grego para o português, geralmente quando nós encontramos a questão da ira, inclusive é o texto que nós lemos: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, que é a parorgizo. A parorgizo é provocação, é a zanga, é a ira, e aí diz respeito direto às relações. E veja, daí não tem o cunho de punição, o cunho de justiça, mas simplesmente de uma zanga que vai talvez gerar uma fonte de ódio. E o ódio, meus irmãos, é um negócio sério. Mas antes de falar do ódio, deixa eu pensar com você que tem uma terceira palavra que nas nossas versões da língua portuguesa elas são traduzidas como ira, que é a tumos. E a tumos é uma raiva, um furor, uma ira que ferve e de repente já se acalma.
é aquele momento da explosão. Inclusive, quando você olha para Lucas 4:28, Jesus pregando para as multidões e os líderes religiosos, eles ferveram em ira, quiseram inclusive botar a mão nele, matá-lo, puni-lo, qualquer coisa. Não era a hora dele, não era chegada a hora dele, então tudo ficou por ali mesmo. Então são palavras que dão origem à versão brasileira, a versão da língua portuguesa como ira, mas que diz respeito a momentos específicos, tanto orgue, como parorguizo, como tumos, diz respeito a relações. O problema é quando isso evolui e que nós chegamos ao ponto de dizer que ódio, porque o ódio ele é uma fonte de doenças. Quando você vai pesquisar um pouco mais a fundo, você vê que o ódio ele é uma ira que se tornou um sentimento intenso de aversão, de raiva do outro, inclusive de rancor. E esse negócio é complicado, porque ele tem muitos fatores. Por exemplo, ele pode ser de preconceito, ele pode advir de inveja, ele pode ser de ressentimento, inclusive o ódio pode advir do desapontamento por conta de alguém não atingir as suas expectativas. E aí, onde é que ele vai se revelar? Ele vai se revelar através de atitudes, de atos. E esses sintomas, geralmente, eles explodem no nosso corpo físico como como pressão alta, eles explodem como dores de cabeça, como ansiedade, como depressão, inclusive como isolamento social. E o negócio é tão complexo porque o ódio ele tem uma relação direta com as doenças. Veja, não que tendo algum destes sintomas seja exclusivamente do ódio. Existem outras causas, não tenha dúvida. Às vezes um trânsito estressante te deixa com pressão alta e com dor de cabeça. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um alimento inadequado, uma noite mal dormida, um travesseiro muito alto, muito baixo, tudo isso pode dar esses sintomas. Mas o ódio traz esses problemas sérios. E estudos, inclusive, comprovam que o ódio tem uma relação direta com doenças. É a chamada condição psicossomática. Gera aqui e explode do lado de fora. E não tenha dúvida, o ódio é extremamente danoso para a saúde de modo geral. Os médicos, especialistas, inclusive, afirmam que esse ódio traz mudanças terríveis, sempre negativas, no cérebro e no corpo das pessoas. E o que nós precisamos fazer? Qual é a receita para isso? É o equilíbrio. Não dá para deixar que o ódio, através de explosões de fúria, de momentos de ira, assuma o controle das nossas vidas. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. É necessário esse equilíbrio. Então, é tão sério isso que a maioria das doenças cardiovasculares elas são oriundas desses pequenos atos de ira que vão se somando e geram uma grande fonte de ódio. E quando a Bíblia diz que essa condição adoece o corpo, apodrece o coração, não está errado. Não está errado porque as doenças cardiovasculares, elas inclusive a insuficiência cardíaca, o infarto, o derrame cerebral, tudo pode advir de uma condição de ódio. Você odeia alguém, você odeia uma situação e não consegue superar, não consegue encontrar a fonte do equilíbrio. Um outro problema seríssimo, problemas digestivos, esse estresse causado pelo ódio. Isso vai levar a úlcera, gastrite, síndrome do intestino preso, irritável. Gente, um negócio seríssimo, sem contar que pode ser muito pior e a subir para uma condição de doenças mentais. Aí leva a depressão, ansiedade, transtornos de personalidade, e a coisa só piora.
E aí você pergunta, professor, como é que eu faço para evitar essa condição de ódio? Primeiro, autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Ele estava dizendo a coisa séria, porque conhecer a nós mesmos é fundamental para evitarmos disparar gatilhos que venham a despertar sentimentos de ódio. Então, se você sabe que em determinada rua há um leão te esperando, por que você não dá a volta na quadra e vai por outro lado? Se você sabe que uma determinada condição vai te dar uma explosão de fúria e pode gerar inclusive um sentimento de ódio constante, que vai inclusive te levar à morte no fim de tudo, uma morte horrível, por que não liberar o perdão hoje? Por que não se conhecer, né? Outra forma de evitar o ódio é terapia. Alguns precisam só terapia cheia de louça, dá tudo certo. Outros precisam de uma ajuda profissional para conseguir superar e prevenir, inclusive controlar uma condição de ódio. E lógico, pessoal, pensamento positivo sempre. Conta-se uma história de um cidadão que tomou um táxi quando chegou ao aeroporto de uma certa cidade e no caminho para o seu destino, por 2 ou 3 vezes, ele observou que o taxista, o motorista, foi fechado de forma abrupta, inclusive a pessoa que ele fechou no trânsito ainda ele xingou e tal, e o taxista desviou, freou e tal, e toda a vida quietinho, não falou nada. E o cidadão, muito interessado, perguntou, ô motorista, por que você foi fechado já pela 2ª ou 3ª vez e você não revidou, não falou nada, você não xingou, todo mundo xinga, todo mundo buzina, você não fez nada? Ele disse, olha, você leu o que na porta do meu carro quando entrou? Táxi? É táxi? Isso, táxi. Táxi, eu levo vida, eu levo pessoas, eu levo seres humanos. Você não leu coleta seletiva, coleta de lixo, coleta municipal, eu não levo lixo. Cada um só dá o que tem. Se eu levasse lixo, talvez eu jogasse lixo nele, mas eu levo vidas. Então eu dou a vida, respondo com a vida. E o pensamento positivo é fundamental. Não é aquela coisa do positivismo. Eu vou declarar de maneira... Não. Pensamento positivo. Uau, o outro pode não estar num bom dia. Quantas vezes você teve que abrir passagem no trânsito fechado, parado, você teve que colocar o seu carro em cima da calçada para que uma ambulância passasse. E você o fez com uma gratidão no coração, não fez? Você disse, que bom, ajudei a salvar uma vida. E se não fosse uma ambulância? E se fosse um carro particular com luzes de alerta, com farol alto, com sirene, com buzina, dizendo eu preciso passar? Você sabe o que está acontecendo lá? Você não sabe. Então, pensamento positivo, você também vai chegar, se você passar 1 hora depois, o trânsito já passou, já aliviou, e você vai dizer, uau, se eu tivesse esperado um pouquinho, daria tudo certo. Então, a empatia é fundamental para que nós vençamos o ódio. Fundamental, coloque-se no lugar do outro. Segundo lugar, a compaixão. Compaixão envolve agir com gentileza e amor diante do sofrimento dos outros. O outro, como eu disse, pode estar passando por um momento difícil, né? E claro, harmonia sempre, afinal de contas, empatia e compaixão, elas criam uma conexão de harmonia, de paz, e acaba trazendo bem-estar a todas as pessoas. Gente, nós estamos em tempos de mudança e, infelizmente, socialmente, não são mudanças para melhor, são mudanças para pior. É fundamental que nós façamos a diferença, que sejamos diferentes e que venhamos a agir diferente. Quando a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, ela está prevendo que você vai se irar sim em alguns momentos. Alguns momentos o orgue, a raiva vai tentar tomar conta de você para punir. Você não é Deus. Aí a parorguizo vai entrar em você, que é aquela condição de estar zangado, de se sentir provocado, e aí pode evoluir para o túmulo,
que é aquela raiva que ferve, aquela fúria que quer destruir tudo. Sabe o que você faz? Coloque-se no lugar do outro. Afinal de contas, o outro pode estar sentindo o mesmo que você e ele pode estar armado e você não. E aí você vai sair perdendo, né? Vamos amar mais, vamos dedicar mais compaixão, vamos nos colocar com mais empatia. Afinal de contas, o nosso Deus, Ele foi, Ele é, Ele será sempre nessa jornada o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Faça um excelente dia na presença dele, afinal de contas, ele tem coisas boas para você e para mim. Forte abraço, eu te espero no próximo vídeo com Escola Bíblica Dominical.